Assalamu alaikum. Que a paz esteja com vocês. Vocês repetem o que o professor falou. Alaikum salam. Tá bom? Alaikum. Não, alaikum salam. Isso. Esse cumprimento é essencial. Os muçulmanos, sempre que vão iniciar uma roda, uma conversa, eles iniciam com o cumprimento da paz, desejando a paz. E a religião é em torno da paz, porque Islã significa submissão à vontade de Deus. Todos aqueles que submetem a Deus são considerados muçulmanos, submissos, entregues, que se entregaram ao único Deus. E automaticamente, então, a pessoa encontra a paz interna e externa. Isso é religião. E essa religião, ela se baseia em 5 pontos fundamentais, necessários, conhecidos como os 5 pilares. E esses 5 pilares, o primeiro deles é a pessoa acreditar com o coração e pronunciar, testemunhando que não há divindade digna de adoração, exceto Deus, o único, que não possui sócios e nem parceiros. E testemunhar que Muhammad é o seu servo e mensageiro, o último dos profetas, assim como Jesus, filho de Maria, foi um servo e mensageiro de Deus. Todos que acreditarem nisso passam a ser muçulmanos. O muçulmano adora a Deus, segue Muhammad como o último mensageiro e acredita nos mensageiros anteriores, como Jesus, Moisés, Abraão, Noé e todos os demais. Depois, vai para o segundo pilar, que é acreditar em algo chamado zakat. Zakat é um tributo, um imposto que todo muçulmano ou muçulmana ele paga, é anual. Quando atinge 12 meses, o muçulmano rico tem que ajudar o muçulmano pobre. Como assim? É calculado com o valor da prata, e aqui no Brasil chegamos no consenso de R$3.000. Toda pessoa, durante o ano inteiro, ela lucrou, sobrou com ela 3.000 ou mais, não menos. Não é dívida. Eu guardei, sobrou comigo R$3.000 ou mais, eu devo tirar desse dinheiro 2,5% e dar aos pobres, aos necessitados, aos endividados da minha comunidade. Às vezes eu vou pagar, às vezes eu posso receber. Se uma comunidade inteira fazer isso, vai ajudar muito a não ter necessidade naquela região. Por exemplo, durante o ano inteiro eu consegui guardar 3.000. Eu vou tirar 2,5%, que vai dar R$70. 3.000 sobrou de dinheiro comigo. R$70 não é nada. Se fosse 3 milhões, ia ser 70 mil. Para aquela pessoa que não tem nada, é bom. Entendeu? Então imagina meus 70 mil você dividindo, ajudando as pessoas que precisam. É um dever. Depois tem o quarto pilar, que é o nome de Ramadan. Ramadan é o nome de um mês. É o 9º mês do calendário lunar. Nós seguimos aqui o calendário gregoriano. Estamos em setembro, o 9º mês. No entanto, o mês do Ramadã não é em setembro. É o 9º mês também. Mas os meses regem conforme as fases da lua. Quando a lua está iniciando, é lua nova, novilúnio. Então inicia o mês. E assim vai as fases da lua até ficar cheia. Quando fica cheia, está na metade do mês. Mais ou menos dia 15. Quando chega até a outra lua nova, acabou o mês. Inicia outro. Então as fases da lua têm 29 ou 30 dias. Então sempre varia. Nunca cai no mesmo
que nem esse ano, o nono mês do Ramadã foi em março. Ano passado foi em junho. Sempre varia por causa das fases da lua. Esse mês é especial para nós. Esse mês as portas do céu se abrem, as portas do fogo se fecham. Esse mês foi revelado algo de extrema importância, que é as palavras de Deus através do anjo Gabriel para o profeta Muhammad, que é o Alcorão Sagrado. Todo muçulmano deve acreditar nas escrituras sagradas. Acreditamos e faz parte da fé. Acreditar no Evangelho que veio para Jesus. Acreditar no Torá que veio para Moisés. Nos Salmos que veio para Davi. E o último livro nós seguimos, que é o Alcorão, que veio para o último profeta Muhammad. O Alcorão é esse livro aqui. O Alcorão é esse livro aqui. Ele abre da direita para a esquerda. Ele abre assim. Ele escreve da direita para a esquerda. Ele escreve daqui para cá. Esse Alcorão, eles são as palavras de Deus reveladas através do anjo Gabriel para o profeta Muhammad divulgar para a sua humanidade. É as leis de Deus na terra. Nós seguimos o Alcorão juntamente com algo chamado Sunna, que é as tradições, as práticas, os costumes da vida do profeta. Porque o profeta Muhammad, o profeta Jesus, o profeta Abraão, Moisés e os demais mensageiros, tudo que eles falavam, praticavam, não era por inspiração própria, e sim por inspiração divina, que eles recebiam revelações. Entendeu? Então eles vieram para mostrar para nós o caminho fácil. Então a gente segue o Alcorão junto com a Sunna, que é as tradições de Muhammad. E quando a gente fala Muhammad, Jesus, Abraão, o nome de qualquer outro mensageiro, a gente fala que a paz de Deus estejam sobre eles. Então o Alcorão veio nesse mês, do Ramadã, é um mês especial. Nesse mês, que as portas do céu se abrem, Deus decretou algo chamado jejum. O jejum, durante esse mês, é obrigatório para os muçulmanos e muçulmanas que alcançaram a puberdade, a adolescência. A moça que atinge a primeira menstruação, ela já está na puberdade. O menino, quando começa a nascer os pelinhos nas axilas, o bigodinho, e assim, etc., já atinge a puberdade. Então, praticamente, mais ou menos, a partir dos 10 anos de idade. Entendeu? Já é obrigado para fazer o jejum. Desde que a mulher não esteja grávida, ou no período menstrual, ou amamentando uma criança, ou no pós-parto, ela não precisa jejuar. Ou a pessoa que está doente, ou numa idade avançada, também não precisa jejuar. Ou a pessoa que estiver em viagem, também não precisa jejuar. Essas pessoas vão repor o jejum em outros dias depois. E tem aquelas que não podem nem repor. Essas pessoas vão pagar uma refeição durante o mês inteiro para um faminto, para um necessitado. Então o jejum é você ficar de jejum da alvorada ao pôr do sol. É abster de comer e beber. E se for casado, da relação sexual. Aí depois do pôr do sol já pode comer e beber e ter a relação. Quem não pode, vai pagar uma refeição todos os dias para um necessitado faminto. O jejum, além de ser uma adoração com Deus, é uma reflexão. Eu fico um pequeno período sem comer. Seguro as minhas vontades. E tem aquelas pessoas que têm vontade todos os dias e não podem. Não tem condição. Então isso faz o meu coração ficar mais sensível. E refletir e ter empatia com o próximo. Compreende? Isso é o objetivo do jejum. Temer a Deus. Como? Olhando para a criação de Deus. Depois tem
quinto pilar, que é chamado Hajj, peregrinação. É obrigado aos muçulmanos e muçulmanas que atingiram a puberdade uma vez na vida, deve ir a Meca, local onde foi construído algo chamado Kaaba, que foi o primeiro templo religioso na terra, construído por Abraão e seu filho Ismael. Em respeito a esse templo, os muçulmanos no mundo inteiro, quando vão rezar a 5 orações diárias, eles se voltam nessa posição do leste, onde o sol nasce, porque vai dar para Meca, na Kaaba. Se curva, reverenciando a Deus, levanta e se prostra. Onde eu estiver, eu vou rezar para Deus, nessa posição. Respeitando a Kaaba, mas adorando a Deus. Não sei se eu falei o segundo pilar para vocês. O muçulmano, onde estiver, deve rezar 5 vezes por dia. Ao amanhecer, ao meio do dia, à tarde, ao pôr do sol e à noite. Então, o último pilar, quem tiver condição, uma vez na vida, na época da peregrinação, a pessoa deve, se tiver condição física, saúde, financeira, deve ir para a Meca. Ali se encontra todo ano por volta de 4 milhões de pessoas. E tem pessoas do continente asiático, do continente africano, do continente europeu, do continente americano e da Oceania. 4 a 5 milhões de pessoas. Os homens, todos iguais, sem roupa nenhuma, apenas com uma toalha branca grande, enrolada no corpo, cobrindo o umbigo até debaixo do joelho. E a outra toalha cobrindo os ombros. Todos os homens iguais. Empresários, operários, líderes de estados, pretos, brancos, todos adorando o mesmo Deus. E as mulheres se cobrem com um manto e os seus cabelos. Não é uma novidade para nós. E sim, elas estão seguindo a tradição de uma das melhores mulheres que existiu no universo, que é a mãe do profeta e mensageiro Jesus, a Virgem Maria. Ela vestia com essa roupa, em forma de modéstia e simplicidade. As pessoas fazem essa peregrinação. 5 pilares. Testemunhar que Deus é o único e Muhammad é seu mensageiro final, assim como Jesus, filho de Maria. Rezar 5 vezes por dia, pagar o tributo, o rico ao pobre, jejuar no mês do Ramadã e fazer a peregrinação a Meca se tiver condição para tal. Isso a gente faz com a intenção de adorar o único Deus, o Criador dos céus e da terra, de tudo que existe. Quem é Deus? Essa pergunta perguntaram para os profetas, para os mensageiros, e falaram para Muhammad: descreva para nós Deus. Aí veio uma surata no Alcorão. Esse livro tem 114 capítulos, suratas. Cada surata tem versículos, 70, 50, 100. Tem um capítulo, uma surata chamada a Sura da Sinceridade. Em árabe é Surata Ikhlas. Descreve Deus. Deus falou assim no Alcorão. Vou recitar para vocês ela e eu traduzo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Vou traduzir. Deus falou assim: em nome de Deus, o misericordioso, o misericordiador. Toda misericórdia vem de Deus. Eu devo trabalhar para pegar essa misericórdia. Porque sem a misericórdia de Deus, nós estamos perdidos. Depois ele diz: diga, Deus é o único. Significa que não é 2 nem 3, ele é um só. Quando ele falou, ele não gerou
gerado. Significa que todos nós somos gerados no ventre de nossas mães. Nossas mães foram geradas. Os profetas e mensageiros foram gerados. Muhammad foi gerado. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Deus não foi gerado. Deus é o primeiro. Nada vem antes dele. Deus é o infinito. Nada vem depois dele. Quando Deus fala seja, é. Depois Deus falou, e ninguém se compara a ele. Nada se compara ao Criador. Nenhuma da sua criatura. Nossa imaginação, a nossa mente, nosso pensamento é limitado. Esse é Deus que nós devemos adorar, que Jesus adorava, que Muhammad adorava, que os profetas e mensageiros adoravam. Então essa religião, ela explica a importância. A religião final. Acreditamos que todos os mensageiros seguiam isso e vieram falar para o seu povo: adorem a Deus e não adorem nada além de Deus. Por isso que nós muçulmanos devemos sim acreditar em todos os mensageiros para ser considerado muçulmano. Acreditar em Jesus, em Moisés, em Abraão e seguir o último Muhammad. Como acreditar em todos os livros sagrados, Evangelho, Torá, Salmos e seguir o Alcorão como o último livro. Eu fiz um resumo pequeno para vocês, apresentando o que é a religião do Islã. Isso aqui é uma mesquita, um lugar de adoração, um lugar de conhecimento, um lugar de confraternização. Um lugar que a gente vai para se conectar com Deus, apesar que eu posso me conectar com Deus em qualquer lugar, aonde eu estiver. Agora eu vou deixar vocês mais à vontade, vocês podem só levantar a mão e perguntarem e eu vou responder para vocês. O tapete tem por quê? Para ficar um ambiente confortável, gostoso e simples. A gente tira o sapato para não colocar a sujeira da rua aqui dentro. E aqui manter um lugar limpo, a gente senta, reza, põe a testa no chão. Sim. Lá está escrito nas janelas, escrevemos algumas palavras de benefício para nós, seres humanos. Tem palavras que está escrito assim, ó: Allahu Akbar, Deus ao maior, não há nada maior do que ele. Al-Mulku Lillah, todo o reinado pertence ao rei verdadeiro, Deus. Eu estou no quinto ano, né? Oitavo. No oitavo ano. Eu vou então fazer o seguinte. Eu vou deixar eles mais à vontade. Eu vou desligar isso aqui. Que agora vocês já estão sendo conhecidos.